Ninguém nunca entendeu por que aquele porão estava trancado há tanto tempo. A casa já tinha passado por 4 donos diferentes e todos diziam a mesma coisa: não desça lá embaixo. Mas quando Gustavo comprou o imóvel antigo numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, ele não acreditava nessas histórias. Era um homem cético, engenheiro, sempre tentando achar explicação para tudo. Achava que o medo era apenas reflexo da ignorância. Mas naquela casa, o medo não era psicológico. Era físico, quase palpável. A porta do porão ficava nos fundos, atrás da cozinha, escondida por uma cortina velha. Quando ele a abriu pela primeira vez, o cheiro de mofo e ferrugem tomou o ar. As dobradiças gemeram alto, como se a casa reclamasse. A escada de madeira descia para um breu profundo. Gustavo desceu com a lanterna na mão e logo de cara viu o espelho. Era grande, moldura de ferro, coberto por um lençol branco amarelado pelo tempo. Estava apoiado contra a parede de tijolos e só de olhar para ele um arrepio subiu pela espinha. Ele puxou o pano com um só movimento e o ar pareceu esfriar de repente. O reflexo mostrava tudo igual, mas havia algo estranho. O porão refletido parecia mais escuro, mais profundo. E no fundo do espelho, atrás dele, havia um vulto. Parecia alguém em pé, imóvel, olhando para ele. Deve ser a sombra da lanterna, murmurou. Ele virou para trás. Ninguém. Quando olhou de novo para o espelho, o vulto estava mais perto. Gustavo recuou um passo, o coração acelerando. A imagem do espelho estava tremendo, como se a superfície líquida. Então ele ouviu, vindo do reflexo, o som de algo batendo, como se alguém desse 3 leves pancadas do outro lado do vidro. Toque, toque, toque. A luz da lanterna piscou e apagou. O breu engoliu tudo. Gustavo subiu as escadas tropeçando, trancou a porta e jurou nunca mais descer. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu passos lentos vindo do porão. E depois, um leve sussurro, chamando o nome dele. Gustavo. Ele acendeu a luz. Silêncio. Mas quando olhou para o espelho do quarto, congelou. Atrás do reflexo, no canto, ele viu o mesmo vulto do porão, parado, observando. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Objetos se moviam sozinhos. O som de unhas arranhando a madeira vinha debaixo do piso e o espelho do quarto às vezes refletia o porão, mesmo ele estando no andar de cima. Gustavo começou a duvidar da própria sanidade. Até que chamou o vizinho, seu Antônio, um senhor que morava ali havia mais de 30 anos. O senhor sabe alguma coisa sobre esse porão? Perguntou Gustavo, a voz trêmula. O velho empalideceu. Filho, aquele espelho não devia mais estar ali. O antigo dono tentou se livrar dele, mas toda vez que jogava fora, ele voltava para o porão. Gustavo riu nervosamente. Isso é impossível. Antônio balançou a cabeça. A mulher dele desapareceu naquele porão. Disseram que foi embora, mas ele jurava que ela ficou presa dentro do espelho. Naquela noite, Gustavo não conseguiu pregar o olho. Ficou encarando o espelho no canto do quarto, coberto por um lençol, tentando ignorar o som das batidas lá de baixo. Toque, toque, toque. Por volta das 3 da manhã, a energia da casa caiu. E mesmo no escuro ele percebeu. O lençol estava deslizando sozinho. O tecido caiu ao chão. O espelho agora mostrava o porão, iluminado por uma luz fraca que não existia ali fora. No reflexo, a figura estava à vista. Uma mulher de cabelo escuro, pele pálida e olhos completamente pretos. Ela levantou a mão, encostando na superfície do vidro, e do lado de fora, o espelho começou a rachar, emitindo um som agudo e profundo. Gustavo gritou, tentou correr, mas os pés pareciam colados no chão. A mulher sussurrou algo inaudível. E então o vidro se estilhaçou. No instante seguinte, ele acordou no chão do porão, completamente desorientado. A lanterna estava acesa ao lado. O espelho, intacto. Mas havia algo errado. Quando olhou para o reflexo, viu seu corpo ali parado olhando para ele. Mas o reflexo sorriu primeiro. Gustavo encostou o dedo no vidro e o outro lado imitou, até que o reflexo deu um passo para fora do espelho.
O verdadeiro Gustavo tentou gritar, mas sentiu o corpo ser puxado para dentro, como se estivesse sendo engolido por água gelada. O último som que ouviu foi sua própria voz vinda de dentro do espelho, implorando por ajuda. Na manhã seguinte, o vizinho Antônio estranhou a porta do porão aberta. Desceu devagar e encontrou o espelho coberto por um lençol limpo, como se alguém tivesse acabado de colocá-lo ali. Quando puxou o pano, viu o reflexo de Gustavo, parado, batendo do outro lado do vidro. Toc, toc, toc. Antônio fugiu da casa gritando, e até hoje ninguém mais teve coragem de entrar lá. Dizem que à noite o som das batidas ecoa pelas paredes, e se alguém tiver coragem de olhar para o espelho do porão, verá Gustavo tentando sair,